Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrópolis, o primeiro episódio da nova temporada, que eu já perdi a conta com a temporada 13ª. Oh, yeah! Ih, não sei também. O pessoal vê no MDB lá, qual é a temporada do Retrópolis? 13ª, que eu acho que eu tô fazendo a conta certa. Episódio número 138, o nosso episódio geográfico. Estamos retornando para acabar com a Terra arrasada, né? Acabar de arrasar o que tá faltando. Estamos aqui fechando os episódios étnicos e literalmente fechando a Europa, olha. Sim, mas antes de a gente pegar e arrasar tudo, nem Átila, o rei dos Hunos... É por isso que o sindicato tá essa matança aí! Vamos apresentar, né? Ah, sim. Vocês já devem ter percebido, eu tô aqui nessa mesa aqui na forma de um prisma triangular, eu, Ricardo Pinheiro. Eu, César Cardoso. Eu aqui quietinho, no outro extremo do prisma triangular, Giovanni Moura. Então nós estamos fazendo um episódio, como já falou, nosso episódio geográfico, nosso episódio étnico. Nosso episódio de pagação de promessa. É nosso episódio mal situado segundo as coordenadas do GPS. A gente tá se virando lá da maneira que dá com o GPS. Então, nós vamos voltar a falar sobre a Europa, mas dessa vez a gente vai falar, no caso, do que falta falar da Europa, ou pelo menos o que a gente entende que ficou faltando, né? Que a gente considera como Europa. Sim. Estamos fechando a página do álbum de figurinha para poder trocar depois por uma travessa. Eu acho que, na verdade, a gente tá fechando uma boa parte do álbum. Acho que do jeito que tá, a gente vai ficar faltando falar agora do que? Antártida? Lá do bom que ela não tem computador. Estamos fechando toda a geografia. Já falamos sobre a Europa em alguns outros episódios, então fazer o nosso Previously, passado é prólogo. Lembrar que nós falamos no episódio 51, falamos sobre a França. No episódio 96, falamos sobre a Península Ibérica, aquela que foi eliminada na Copa do Mundo inteira pelo Marrocos. É uma reparação histórica. Teve gente falando que não, eles estão se vingando da Batalha de Alsácia-Quibir. Eu falei, não, gente, Marrocos ganhou a Batalha de Alsácia-Quibir. Realmente eles estão pisando na cabeça. O maluco é brabo. Nosso episódio sobre futebol ficou lá no passado. Falamos da Alemanha no episódio 106. Falamos da Finlândia, Noruega e Suécia no episódio 128. E lembrar lá dos loucos bretões. We are the knights who say... Nós já falamos um bocado sobre eles em vários episódios, já que a Inglaterra teve uma cena computacional na época toda própria. E, é claro, lembrar naquele episódio que não recomendamos que você ouça, o episódio número 2. Por isso que não tem link. Não vamos botar link, então vocês vão ter que buscar lá no feed, se vocês tiverem coragem de ouvir. Só os fortes ouvirão e vão suportar, porque como vocês sabem, todo podcast diz que os seus primeiros episódios do seu podcast sempre são os piores. E nós não fugimos à regra. E aí, vai encarar? Então, lá a gente fez uma visão bem ampla da Europa, uma visão bem genérica. Então, aqui a intenção a gente vai falar dos países que não foram contemplados nesses episódios anteriores. Vamos falar um pouco sobre Itália, Dinamarca. Faltou na lista também a cortina de ferro. Depois eu vou acrescentar na pauta aí. Sim, sim. Pega a outra grande parte da Europa que não foi citada agora. De verdade, esquecemos de citar a parte da cortina de ferro, que se eu me lembro bem de cabeça, episódio número 36. Agora vamos pegar o que está faltando na Europa, né? Então vamos falar um pouco de Itália, falar um pouco de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca. As pessoas vão saber, né, no decorrer do episódio. Mas lembrar assim, todo esse papo que a gente fala da Europa, da União Europeia, isso vem caminhando, né, em um processo que vem agora no final do século XX, início do século XXI, com a mudança da ideia da moeda única, instituição do euro, fronteiras abertas para europeus, aquele papo todo que você já sabe. E era as primeiras coisas que teve na
na época do mercado comum europeu, que não, jovem, não é um marketplace com direito a cashback. O jovem só pensa nessas coisas agora. Aliás, meu pai até hoje se refere à União Europeia como mercado comum europeu. Então, Que a ideia foi a liberação das importações entre os países do bloco. Então as importações ali se tornaram livres de alíquota. Não podemos deixar de esquecer da picaretagem da Amstrad que ela fez na Espanha com aquele CPC 472. aqueles 8 KB pendurados de qualquer jeito dentro da máquina, que não serviu para nada, mas apenas para dar isenção fiscal. É. E que foi um plano digno do Dick Vigarista, porque só durou alguns meses, que logo depois a Espanha entrou na Europeia e toda a taxa de importação foi zerada, dentro do bloco. Raios, 2 vezes raios, 3 vezes raios. Ou seja, se danou-se. Ou seja, no final das contas, que um país do bloco fabricava estava disponível para que os outros sem muita burocracia. Particularmente, era uma coisa muito interessante para computadores que eram fabricados na Inglaterra, na Alemanha Ocidental. Não tinha ocorrido a reunificação das Alemanhas. Nesses dois países podemos falar basicamente a Amstrad de barra Spectrum, Sinclair, né, e Commodore. Commodore, verdade. É suficiente para inundar qualquer país com um computador de plástico. Então você tinha aí os países que faziam parte do mercado comum europeu que já estavam recebendo, e provavelmente as suas indústrias locais de computadores já estavam sendo solapadas pela indústria tanto alemã ocidental quanto a indústria inglesa. Ou como a Philips fazia, né, revendia como outra marca local só para fingir que tinha marca local. Os Radiola, o Schneider. Mas bem que nesses, no caso, eram remarcados. O Schneider é o exemplo da globalização. Uma empresa com o nome Schneider, que é francesa e é dona de uma empresa americana chamada American Power Consumption, a APC. O Brasil é dona da Microsol, que como marca deixou de existir no ano de 2022. Existiu há um bom tempo. Mas eles descontinuaram e venderam tudo da Microsol, inclusive encerraram com a operação no Ceará. Ah, entendi. Então, 2 segundos de silêncio pela morte da Microsol. Pronto. Pela interface CDX2. Então, nós vamos falar dos países que a gente não comentou. Isso, e vamos começar numa ordem mais ou menos alfabética. Vamos começar pela Austrália, quer dizer, pela Áustria. Quase. Então, lembrar que a Áustria, aquele país ali do lado da Suíça, em que foi o primeiro a ser anexado pela então Alemanha nazista, é o berço da Casa de Habsburgo. A Casa de Habsburgo é a coisa mais próxima, na realidade, que nós temos lá daquele negócio lá do R.R. Martin. Ah, tá. Eu pensei que era a R.R. Soares. Não, da R.R. Martin lá de Guerra dos Tronos. Quase uma coisa. Eu gosto de salientar, né, que a família do Barulho, que arrumou muita confusão em diversos estados e territórios europeus, mais ou menos entre os séculos 13 e 20. Eles tinham o simpático lema de ABC. Eles tinham o lema de AEIOU, isso é sério, que era Austria est imperare orbi universo. Em latim, quer dizer, o destino da Áustria é imperar o universo. Eles eram pouco humildes, inclusive. Ufa, ainda bem que você falou que não era ABC, porque eu já tava me lembrando da música do Pelé. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Vou botar o Jackson 5 aí, que é mais legal. Não, inclusive falando sobre ter fechado os Habsburgo, né? A própria Imperatriz Leopoldina, ela era da família Habsburgo. É. O nosso losango amarelo da bandeira veio dela. Ela que trouxe a mala. Enfim, mas esse não é um podcast, ainda não é um podcast sobre heráldica. Vamos falar de computadores. E nem sobre lábaros que ostentam estrelado. Não, nada a ver, irmão. Nem sobre bandeiras, né? Em algum momento, no final da década de 50, uma equipe da Universidade Técnica de Viena, liderada por Heinz Zamanek, construiu o primeiro computador europeu utilizando inteiramente transistores, que é o... Enfim, eu não falo alemão. É Mailuf, porque o outro tem tema, tem que pronunciar, fazer biquinho pro U. É a brisa de maio vienense. Mailuf, o ventinho da Viena. Porque como tudo é alemão, vira uma palavra só. Isso é basicamente um trocadilho de tiozão mesmo, né? Porque eles sabiam que a máquina deles não era tão poderosa assim e não estavam nem perto para competir nas máquinas que existiam lançadas na época, nos Estados Unidos, que era o Irvine e o Typhoon. Quem não entendeu, redemoinho e tufão. Gente, não é tufão, é ventinho, é brisa. Um sopro. Curioso, a equipe que envolvida nisso acabou integrando, né, o laboratório de Viena da IBM, né? Interessante. Tem um link aí que tem um documento bem interessante que conta toda a história desse papo do computador, do laboratório de Viena da IBM e todo o trabalho que o pessoal fez na Áustria, né? O texto é o Roots of Computing in Austria.
A gente falou no episódio passado sobre a Philips, no episódio em 2021, não vou lembrar o número, falando que a série P5000, que foi lançada no começo da década de 80, o hardware foi projetado pela subsidiária da Philips em Viena. E aí, para ser do contra, o software veio de Ottawa, no Canadá. Foi desenvolvido junto com a Luísa lá no Canadá. Eu não lembro mais a piada da Luísa, mas tudo bem. Tô velho. 2 palavras, Rogerinho. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as retrobesteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras fontes. Não deixe de assinar, comentar, ligar as sessões e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Ok, mas também não era nem pra vocês começarem a falar. Saindo da Áustria, vamos dar um pulo pro outro lado do continente, não é muito longe mesmo, né? Que Bélgica, né? Isso. Lembrar que a Bélgica, o reino da Bélgica, é o termo certo, já foi parte do Reino Unido dos Países Baixos, tocou o terror do Congo, né? O Congo belga, aliás, o Hergé que o diga, né? Tintin no Congo. Marlon Brando que o diga. Também serviu de trampolim para a Alemanha invadir a França nas 2 guerras mundiais. Na primeira, inclusive, eles avisaram, a gente estava aqui só de passar, desculpa aí, desculpa incomodar, desculpa tudo, estamos só de passar aqui porque a França tá ali. A Bélgica, no caso, para mim, serviu como trampolim para poder pagar mais barato, porque nas vezes que eu fui para a Europa, eu desci no aeroporto de Bruxelas, porque lá era mais barato pousar lá do que pousar em Paris. Também serviu de trampolim. Desci e peguei o trem. Olha aí, Bélgica, servindo de trampolim desde 1916. Pois é, que Bélgica, né? Vamos, a gente começa falando da VDI. Video Direct International. É curioso que é um nome de empresa que tem inglês e francês na mesma sequência. Tem essa mesma frase. A VDI era uma fornecedora de cartucho alternativo da marca Home Vision para o Atari 2600, que eram fabricados lá em Hong Kong, lá no outro lado, e vendidos pela Europa. Eu já vi outras coisas com a marca VDI. Eu vou ser sincero, de cabeça agora não tô lembrando, mas eu sempre vi equipamentos com essa marca. E VDI é um nome bem genérico, diga-se passagem. Um razoavelmente genérico. E a VDI também ela é coadjuvante em uma das histórias mais insólitas da microcomputação brasileira, mesmo sem ela não ter fabricado nada. Ao menos sim, alguém tem notícia, ela nunca fabricou essas coisas, né? Né, César? Pois é, né? Bizarro, mas enfim, vamos lembrar que em 1983, junho de 83, a Rabbit Computer de Hong Kong apresentou o Rabbit RX-83 na SES de verão, na época, vocês se lembram, na época existia 2 CESAs de inverno, do hemisfério norte e verão do hemisfério norte. Na de verão, né, no hemisfério norte, apresentou o Rabbit RX-83 e que apareceu no mercado belga anunciado pela VDI com o nome de Charlemagne, Carlos Magno, o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico, o homem que salvou o cristianismo, etc, etc, etc. E nesse momento vocês devem estar ouvindo Kit Charlemagne do Steely Dan tocando durante 5 segundos, senão a gente vai tomar um strike do YouTube. Mas com esse novo nome e fabricado pela Gen International Corporation em Taiwan. Saiu de Hong Kong, foi fabricado em Taiwan para a Bélgica. E a VDI vendeu o Charlemagne como computador para crianças. Na época, 1983, 84, como se sabe, era uma prática comum de todo mundo anunciar modelos que nunca sairiam. E a VDI anunciou modelos com mais memória, melhor teclado, etc. e tal, que obviamente nunca saíram. Vocês acham, crianças, que isso só tinha no Brasil? Achou errado, otário? E podia parar por aí, mas... A história poderia ter parado por aí, mas não parou. Não parou porque pelas fotos, pelas especificações, pela cara, pelo jeitão... Em 1985 ele reapareceu no Brasil com o nome de MC1000, fabricado pela CCE. Que curiosamente também anunciou modelos com mais memória, melhor teclado. Aquela coisa, né? Vai, nós vamos. Acredita que vai. Confia que vai. E para ajudar a entender assim, um pouco do cenário da Bélgica, que era uma Bélgica, poderia muito bem ter dito esqueci o nome dele, meu Deus, socorro. Douglas Adams. Vamos falar rapidinho da Sierra, sua imaginação.
Assim, a Sierra é uma fabricante de eletrônicos, o posto do pessoal do Old Computer Museum, que é baseado no posto da galera do Intellivision, do Odyssey. E assim, eles falam assim, eles não sabem se a empresa era belga ou se era holandesa e virou belga, e eles têm uma noção de que ela vendeu o Intellivision 2, o Videopack G7000 europeu, né, lá na Bélgica com a marca de Sierra G7000, e eles estão lá, acham que eles também venderam cartucho e acessório. Eu acho, né? É complicado, né? O bichinho complicado, uma situação complicada, hein? Complexa. Acho que a única certeza que eles têm é que saiu um G7000, que é o Será G7000, ao invés de Videopack G7000. E agora, seguindo a ordem alfabética, a gente vai fazer a alegria do nosso ouvinte, lá, o Sérgio Duran, deu um puxão de orelha enorme no episódio da Escandinávia, e vamos fazer a nossa oferenda para que a alma do Harald Blastan descanse lá no seu túmulo de gelo, de pedra, o cara enterrado, esse rei, né? O repouso eterno dele por toda a eternidade, mas precisamos falar da Dinamarca, né? Ou não, Dinamarca. Dinamarca emperrado. O reino da Dinamarca, que é aquele que tinha algo de podre já no tempo lá do Hamlet, é composto pela Groenlândia, que não é tão grande quanto aparece nos mapas, as Ilhas Feroe, eu conheço como Faroe, não como Feroe, mas tudo bem. Na tradução é Ilha dos Cabritos. As Ilhas dos Cabritos, pronto. E a Dinamarca, propriamente dita, que é basicamente uma península, um dedo saindo da Alemanha pra cima. Aquela penínsulazinha ali esquisita. Basicamente composto por isso. E primeiro que a gente vai mencionar é a empresa Regnes Centralen. Desculpa, mas o meu dinamarquês não é dos melhores. Vamos falar assim, ARC. Você só falava Copenhague, né? Só falava Copenhague e olhe lá. Vamos falar assim, ARC. Roberto Carlos. Foi fundada no dia 12 de outubro de 1955 e foi a primeira empresa dinamarquesa de computação, e ela construiu o primeiro computador dinamarquês, o Dask, que saiu nesse mesmo ano, 1955, e entre 1959 e 1961 eles produziram uma nova máquina que era o GR. Isso não era muito bom em dar nome. Mas como todo bom engenheiro, né? É quase o nome daquele bot do Discord, né? Giark. Deve ser o pai, deve ter algum grau de parentesco. Ou então o autor também não tem ideias boas para nomes. A ARC desenvolveu unidade de fita perfurada, sim, a bendita fitinha de papel, que era a RC 2000, fizeram seus mini computadores, que é a linha RC 4000. Já transistorizado, ó. Transistorizado, segunda geração. Isso estamos falando de década de 60. E produziram os RC 8000, que eram mainframes, e também os RC 9000, que esses já são mais recentes, já são do final dos anos 80, e também rodava em Unix. Afinal das contas, Unix era o futuro. Continua sendo, não sabemos ainda exatamente quanto. É um futuro que nunca vai chegar. Verdade. Mas se não apareceu no episódio lá de Star Trek Discovery e falaram de ataque com SQL, eu falei, porra, não usam SQL 300 anos no futuro? Que merda, hein? Caramba. Mas, então, a ARC também fabricou unidades do Nova, a máquina criada pela Data General, sob licença, que era da série RC 7000. Pelo menos eles tomavam cuidado com as 2000, 4000, 7000, 8000, 9000. Pelo menos havia alguma lógica na numeração. Era aquela coisa meio caótica que algumas empresas bem históricas fazem. Não é IBM. Não é Microsoft com Windows, né? Na década de 80 eles produziram 2000 computadores. Primeiro foi o RC 700, apelidado de Piccolo, lançado no ano de 1979. O computador vinha com um processador Z80, rodava CP/M, mas também funcionava como um terminal serial para os mainframes. 7000 e 8000. O 7000 e 8000. Então quebrava um galho como terminal também. E tinha o RC 759, conhecido como Piccoline, lançado no ano de 1984. Aí o processador já usava o 80186, e aí você pensar aquele buraco que 8086 pula pro 286, existiu um 186, pouquíssimas máquinas usaram. Já comentou deles em algum lugar que eu me lembro. Não me lembro exatamente quando. Não era compatível com o IBM PC, rodava CP/M 86 e ainda rodava o concorrente DOS. Uau! Quanto tempo não se fala do concorrente? E a partir do concorrente DOS ele rodava, gente, interface gráfica, 34. Coisa chique, né? Tinha interface gráfica, tá vendo? Só faltava rodar Doom. Foi lançado visando um foco no mercado educacional, mas perdeu, foi preterido em favor dos IBM PC e dos clones, apesar de ser uma máquina mais rápida, ter melhor resolução gráfica, mais capacidade. O PC passou por cima e pisou, e dando assim, não foi muito à frente. E no ano de 1990, a International Computers Limited, a ICL, comprou a RC. A gente vai deixar aí no show notes um link para quem quiser conhecer mais sobre a Regnes Centralen. E aí, já que falamos de ICL,
ICL, né? Vamos continuar falando de ICL. Vamos falar da ICL, que era uma empresa britânica, sabe por que motivo estava doutor da poça dando pitaco na Dinamarca. Foi lá comer chocolate. Foi lá para terreno, na beira do mar. No ano de 1979, a empresa HH Production foi escolhida pela ICL para fabricar um microcomputador, que era o Comet MPS 3000. Por que será que o nome do computador era Cometa? Por quê? Que ele só funcionava só quando dava volta no sistema solar? Não sei, eles acharam esse nome bonito. Talvez Calvé, dinamarquês, tem uma sonoridade muito legal. Não sei, será que de repente uma coisa a ver com a versão Cometa? De repente alguém da ICL pegou um ônibus da versão Cometa e achou legal? Pegou um cometão e ficou traumatizado, né? Podia ser aqueles cometão de cara ia 200 por hora. Hoje o Cometa é muito Nutella. Uma vez eu peguei um Cometa, ele saiu às quase meia-noite do Rio para vir para Campinas. Ele devia ter chegado às 6h da manhã. Ele chegou antes de todos os outros ônibus que tinham saído antes dele, e ele veio ultrapassando tudo que estava na frente dele na subida da Serra das Arábias. O motorista dirigia em pé com os dois pés no acelerador, né? Isso. Esse era o Cometa. Então, essa máquina, voltando ao computador, né, o MPS 3000 Comet, era um projeto de um cidadão chamado Morgan Spill. Me desculpe meu dinamarquês se a pronúncia estiver errada. Foi publicado numa série de artigos na revista da Popular Electronics deles, tá? Eu não vou me arriscar a falar em dinamarquês, não. Que era a Popular Electronic. Deixar pra você fazer a pronúncia errada agora. Ah, tá. Alguns modelos desse computador foram fabricados em pequena escala no ano de 78, quando eu falo pequena escala é coisa na casa de 30 máquinas, por uma empresa chamada Metanic, que aí saiu como os Metanic MTS 2000. Outra coisa que tinha muito na época, né? Tudo que era a numeração era tudo na casa dos milhares. Ah, porque era mais fácil, coloca no bonitinho. É. O preview aqui do YouTube não tá ajudando a ver a foto dele. Basicamente é uma caixa de enfiar no rack com um monitor em cima e um teclado. Mais feio que bater na mãe, né? Não, o design nórdico não primava pela beleza. Primava pelo menos pela funcionalidade? Quase, né? Era basicamente uma máquina com Z80, no caso do 2000, né? Rodando a 1 MHz com 4 KB de RAM e um caixote gigantesco no qual você ligava um gravador cassete. Credo. Esse foi o computador que o Morgan Spill desenvolveu, publicou lá nos artigos da revista, fabricou alguns e a ICL contratou ele. Você vai fazer uma máquina melhor, que vai ser a 3000, fechado, né? Você vai fazer a 3000, que vai ser a máquina que vai bombar. A máquina que vai substituir todas as outras. Isso. Só que aí rolou umas diferenças criativas, né? É Europa, né? Se o cara não treta na Europa, o europeu não treta, ele não é europeu. Rolou aquela básica desculpa de diferenças criativas, ele virou, eu vou sair e vou fazer o meu, que vai ser melhor do que o seu. Fui. Era melhor? Vamos descobrir daqui a pouco. Baseado no MPS 2000, nos projetos dela própria, a HH Production criou o MPS 3000, que era um computador que já vinha com os 80 a 2 MHz, 48K de RAM, vinha com barramento, vinha com Eurocard. Eurocard era um barramento. É aquele barramentão grandão industrial que todo mundo na Europa que trabalhava com automação enfiava em qualquer projeto. E que hoje em dia tá praticamente o padrão em equipamentos de som, de gravação de som, produção industrial de som, sintetizadores, cambau 4. Tudo usa o Eurohack. Não, confundi com o Eurohack. Corta! O Eurohack não, o Eurocard. Não, tá certo, o Eurocard é por do Eurohack. Era quase o SCART do áudio, né? Não, é o SCART do slot. Essa máquina também tinha mais 2 unidades de drive de 5/4, rodava, obviamente, CPM. Ufa, acabou de ter a necessidade de usar a fita cassete. Ufa, né? Rodava bem de CPM, rodava também o Comal. Comal, aquela linguagem de programação que é mistura Basic com Pascal. Foi muito falado no episódio da Escandinávia. E só lá. Porque todo mundo lá usava Comal. Imagina a quantidade de trocadilhos cretinos que isso rende, né? Tá bom, é verdade, sim, eu acho só. Sim, caros ouvintes, eu também pensei em alguns desses trocadilhos que vocês também pensaram. Isso foi a partir de 1980 e vendendo cerca de 3.000 unidades dessa máquina. O principal desse mercado era um mercado educacional e eles competiam diretamente com as máquinas da RC. A ICL ainda produziu, no ano de 1983, o ICL Comet MPS 3400, que aí já aumentou o processador com uma frequência de 4 MHz, 64K de RAM, suporte a disco rígido e venderam cerca de mais 3.000 unidades. Vamos para 1985, temos aí o ICL Comet MPS 32, opa, já mexeu a numeração, estava 3.000, veio para 3.400, agora 32. Estão começando a bagunçar o coreto. Então, já começou a bagunçar o coreto quando eles mexem na numeração. A máquina rodava em Unix,
processador NS32032 a 14 MHz da National Semiconductor. Se o Juan estivesse aqui, ele estaria vibrando e dizendo: quero mexer nessa máquina aí. Esse cara, hein? Só pelo processador, 2 MB de RAM, uau, pra época, disco rígido de 12 MB, venderam 500 unidades e quase totalmente para escolas. Por que será? Servidor da escola. E já teve mais um Comet, né? Já a constelação tá grande, que é o ICL Comet MPS 1400, que é uma versão Slim, funcionava também como um terminal, no caso um terminal inteligente. Literalmente eles desistiram daquele gabinete de hack, que eu acho que o pessoal vai procurar na internet, todo mundo que é adultinho sabe usar o Google. Isso aqui é a cara de todos os modelos Comet, é o caixote, laranja. Gente, coisa feia. Por que não é laranja? Pra achar ele no meio da neve? Deve ser. Pode ser, né? Nunca sabe. E segundo falam, não colocam atrás porque fica quente. Tá explicado, servia de aquecedor da casa. Economizava. E onde estava falando, no ano de 1986, eles lançaram o ICL Comet MPS 8. Diminuiu. Realmente, eles não sabiam contar, mas percebeu que o número vinha de 4 algarismos, aí veio reduzindo para 2, agora tá com 1 algarismo. Eles tinham dificuldade com matemática. Esse não era laranja, ele era verde. Ui. Pelo menos sim, comparado ao demais, esse aqui era bonitinho. Ou melhor, menos feio. Menos feio, né? É. Tinha o mesmo hardware do MPS 3400, usava disco de 3,5. Rodava CPM. Menos pior, carranca menos pior. E nisso lembrar que a RC, por ocasião do lançamento, pouco tempo depois, a RC foi comprada pela ICL. Sim. Só que a gente citou um pouco a questão do Morgan Spiel, que ele brigou com a ICL, disse que ia fazer seu próprio computador, sucessor da MPS 2000. Pois é, lembra que a gente falou isso, na pouco, né? Pois é, ele fez, que é o MPS 2000 e... Cara, a sigla MPS não registraram. É Morgan Spiel System. Não, tudo bem, mas deixaram de nome dele? Mas a fabricante, ele acrescentou... Não o fabricante, a loja que vendia acrescentou um apelido, Butler. Porque é o nome da empresa que vendia, era Mechanic APS, e Butler, até onde eu me lembro, é mordomo. Sim, o nome do computador é mordomo. Não. Eu diria, assim, se botar 4 pezinhos, ele era criado mudo. O bicho era grande e pesado. Eles podiam ter chamado de Alfred. Inclusive qual é o nome do rapaz? O Mike, do Retro Computing with Mike, que tem vários vídeos sobre essas máquinas da Dinamarca. Ele fala que essa máquina é pesada. Vocês colocarem até o link, uma mãozinha aí pra ver o preview do YouTube, vocês vão conseguir ver o tamanho da máquina. E o cara é grande. Bem, esse pequeno monstro, essa criatura, essa criação foi lançado em 1983, era uma máquina com uns 80 a 4 MHz, 64K de RAM, podendo chegar a 128, vinha rodando CPM, vendeu cerca de 6 mil unidades e foi popular aonde? Nas escolas. Cara, devia ser muito triste ser estudante da Dinamarca nessa época. Que nojo! Tudo era máquina CPM com modo texto e monitor monocromático. Olha que teve MSX lá, mas foi bem restrito. Pois é, né? Cara, vou falar de uma coisa tão obscura, mas tão obscura, que até a empresa que fabricou obscura. A empresa tinha que ser Dark alguma coisa, né? É bem obscura. O mais curioso dessa máquina, assim, é que ele é o micro mais bonitinho. Toda essa pletora de micro feio que a gente tá vendo aí. Mas qual é a máquina? É o James. James. A máquina chama-se James. O James tinha 2,80, um para processamento e o outro para cuidar só de I/O. E rodava CPM. E acho que tirando o vídeo do Retro Computing with Mike, eu acho que não tem nada sobre ele por aí. Mesmo o Mike que tá lá na Dinamarca, ele não conseguiu muita informação. Cara, uma máquina chamada Thiago, meu Deus. Um abraço pra todo nosso ouvinte chamado Thiago. Tá vendo? Vocês têm uma máquina com o nome de vocês. Vocês foram o nome de computador na Dinamarca. Eu não teria muito orgulho, mas tudo bem. Gente, que máquina bizarra. Que bizarrice. Não, agora vamos desculpar. Eu quero ver uma foto dele. Uma ceninha dessa coisa esquisita. Dá pra ver no vídeo do Mike. A máquina é até bonitinha. Bonitinha feia com pena, né? Eita porra. Não, ela é bonitinha se comparado com os demais, né? Em nível de beleza, nós temos o James, depois vem o Comet 8, depois vem todo mundo embolado na lanterna, todos os outros Comets, e claro, o Butler, que o Butler faz uma mistura de CPC para ser pequeno. E para terminar, vamos falar que talvez seja a coisa mais conhecida em termos de computação da Dinamarca, né? Que é Harald Blattand, o Bluetooth. O Haroldo Dente Azul. O Haroldo Dente Azul. Aquele troço que funciona
Já funcionou quando quer, hoje em dia tá funcionando quase o tempo todo. Eu vou te dizer que há algum tempo eu não tenho reclamado de Bluetooth, não. As coisas estão funcionando bonitinho, tá tudo pareando. Quando dá pau, porque tipo, né, o meu relógio inteligente resolve dar pau e eu tenho que rebutar. Mas realmente tinha um tempo ali que era terrível. É só para relembrar com o pessoal, né, a ideia do Bluetooth, que o Harold Blatland, ele como rei, ele uniu os povos nórdicos. Os povos nórdicos, né, daí esse é o conceito do Bluetooth, o apelido dele era Bluetooth, dente azul. Na verdade, fala que isso é uma tradução errada, porque a tradução correta seria tez negra, ele tinha pele escura. Aí o símbolo do Bluetooth, todo mundo diz que é um B, mas não é uma runa, parece um B. É a fusão das runas do H e do B, né? Runa, ponto. Eu só queria dizer que eu abri o vídeo do Retro Computer Filmar que eu tô vendo a máquina, o Butler. Jesus, que máquina gigante. Eu falei que o teu segredo tem 2 teclados numéricos auxiliares. É o que eu tava vendo. 2 teclados numéricos. Que coisa esquisita, meu Deus do céu. Eu falei que ia ser muito triste ser criança estudante na Dinamarca nessa época. E fora o seguinte, todo em metal esse gabinete. Ele começa a abertura do vídeo falando que eu tô com essa máquina e ela é pesada. Eu ia dizer assim, beleza, pode usar pra escorregar como trenó na neve. Não, é de metal, botou na neve e afunda. Mas pra fazer as crianças usarem como escudo e arrumar em guerra com outra escola. Meu Deus do céu. Chegou a teclinha SAP aqui para Animal Brasil. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Não acredito que você está me xingando outra vez, Robin. Acho que tá bom Dinamarca, né? Sim, agora vamos para outro ponto. Então vamos mais pro leste, vamos pra Grécia. A República Helênica, também conhecida como Grécia, é o berço da civilização ocidental. Quando homens enrolados em lençóis resolveram, puro tédio e necessidade, eles tinham que ter tempo para filosofar. Eles queriam fazer. Criar um monte de coisa que não tinha antes. Filosofia, matemática, geometria, teatro, música, esportes e churrasquinho grego. Churrasquinho grego é turco. A gente sabe, mas queria fazer a piada. Mas não custa nada. Uma das coisas, talvez, delas a mais importante, né? Essas coisas como democracia, assim, não é tão relevante. Filosofia aí. Mas a Grécia só se torna independente, justamente, curiosamente, no mesmo ano que o Brasil. Ela se tornou independente no Império Otomano, no ano de 1822. E aí a gente vai falar de algumas coisas que surgiram na Grécia. Basicamente vai falar da máquina de Mikalatéia. Mikalatéia! Ê, saudade! Máquina de Anticítera. A máquina de Anticítera, né, é um computador analógico e planetário que é o mais antigo que se tem conhecimento. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa no material lá na escola, eu coloquei material sobre a máquina de Anticítera. Até um aluno perguntou, professor, mas funciona isso, cara? Foi descoberta há mais de 100 anos o negócio, eles estão estudando ainda. A original tá bugada. Falei pra ele, o original não tá muito 100% não, então parece que existem modelos matemáticos que reproduziram como ela funcionaria. Foi criado por volta do século I a.C. e tinha a função de... Eu acho que o nome correto é século I. Para! Chata! Whatever. No primeiro século a.C. tinha a função de calendário sendo utilizado para prever posições dos astros no céu. A ocorrência de eclipse também é o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Quase um smartphone. Já devia ter zap pra ele. Porque na Grécia Antiga você também saia mais cedo do trabalho para comer churrasquinho com vinho lá quando tinha competição. Ele foi datado de, provavelmente uma leitura com carbono 14, uma coisa que algumas pessoas aí, alguns nossos ouvintes passam na cara. É datado do ano de 87 a.C. e foi resgatado junto com alguns objetos no ano de 1901 por mergulhadores na costa da ilha grega de Anticítera. Por isso, conhecido como mecanismo ou máquina de Anticítera. Em 1902, o arqueólogo Spiridon Stais, ele notou que algumas peças possuíam engrenagem que ela se parecia com um relógio. E aí mas só na segunda metade do século XX que ela foi estudado e analisado. O advento do raio-x e outras coisas modernosas. Então aí que eles conseguiram parar e dar uma estudada mais a fundo, analisar com mais detalhes, para ver realmente seus componentes com sua funcionalidade, começar a inferir a respeito. E lembrar que 10 anos. Efeméride, né? Temos um post com efeméride. Há 10 anos atrás, não há 10 mil anos atrás, não vamos tocar Raul. Eu não toco Raul, vocês não me turbem. A banda preza pelo estilo Sidney Magal.
nós falamos a respeito dela e no post tem inclusive mais informações a respeito. Ó, Ricardo, eu vou dizer o seguinte, foi em fevereiro de 2013. Vai estar batendo certinho 10 anos. 10 anos batendo certinho. E aí, saindo da máquina de tecido, passando para uma máquina um pouquinho mais nova, né? Quase ali junto, né? Uma curiosidade que o NEC PC 6001 MK2 foi vendido na Grécia por volta do ano de 1986, mas de acordo com o relato de um cidadão chamado Dimitris Theodoropoulos, tá lá no oldcomputers.com, ele diz que a Mumiko era lento, o MBasic era lento, a interface de cassete era muito lenta, com a falta de software grego e um mercado saturado de computadores Amstrad e Spectrum baratos, a chegada das máquinas 16 bits foi um completo fracasso. Ou seja, a culpa é de Alan Sugar. Isso. You are fired. A culpa é de Alan Sugar. A NEC deve estar fazendo o voodoo do Alan Sugar até hoje. Voodoo é pra Jacu. Pô, mas também o 6001, se eu não tô enganado, é uma máquina do começo da década de 80. Os caras lançam 86, poxa. Eu acho que ele é de 78, eu acho. Cara, era mais fácil ter vendido os MSX que ela vendia pra Philips na Grécia. Pois é. Chamava de Filipopoulos. Mas aí a Philips tinha que vender, né? Ela chamava de Filipopoulos que vendia. Pois é. Já que no outro computador não fala quando foi lançado, né? Só fala que foi uma melhora. Esse é o MK2, né? Acho que era a máquina. O jogo não tá aqui pra contar a história. Tá na Grécia, como eu achei em grego. A máquina que acho que esse modelo em particular do começo da década de 80. Ah, não, tá. Eu sou burro mesmo. Ai, que burro! Dá 0 pra ele. Isso é só rolar. É lançado no Japão em julho de 83. Se chegou na Grécia em 86, complica, né? Eles lançaram que a Grécia estava na época da Grécia Antiga. Olá, eu sou o Robson França, entusiasta do site Morote, e você está na Retrópolis. Seja bem-vindo.